Na última terça-feira, uma mulher foi encontrada morta dentro da sua casa no bairro do Jardim Meudon. Ana Lúcia de Oliveira Dornelles, de 53 anos, tinha marcas de lesões no corpo. A Polícia Civil investigou o caso e agora o seu companheiro está preso, acusado pelo crime. Na terça-feira, na parte da manhã, uma mulher ela foi encontrada morta. O SAMU foi chamado para ir ao local. Um médico, ao analisar o corpo dessa pessoa, considerou que houve uma morte por causas naturais. Então, houve a elaboração de um atestado de óbito em que as causas da morte eram causas naturais. Posteriormente a essa situação, a delegacia foi informada que ela apresentava algumas lesões. Então, assim que isso chegou ao meu conhecimento, por volta de 15 horas, eu determinei que a perícia criminal fosse ao local. Então, os peritos se dirigiram ao local e fizeram contato comigo, informando que haviam sinais de agressão. Não sabiam precisar quando ocorreu essa agressão, mas havia alguns sinais de agressão. Em razão disso, eu determinei que esse corpo fosse removido para o ML, para que fosse feita uma autópsia, uma necropsia, para a gente definir qual era a causa da morte. Haja vista que tinha um atestado de óbito dizendo que a causa da morte era causa natural, e nós tínhamos algumas lesões no corpo da vítima. Foram colhidos alguns depoimentos e decidiu-se instaurar inquérito e aprofundar a investigação. E justamente tentar verificar em que situação realmente aquela mulher morreu. A gente queria saber, através da perícia legista do Instituto Médico Legal, se realmente ela tinha morrido por causas naturais e qual seria a causa natural que provocou a morte dela. Então, em razão disso, o corpo foi levado para lá e nós começamos a pegar depoimentos para fazer justamente a análise desses fatos. Foi verificado no sistema da polícia que haviam vários registros de agressões e agressões mútuas entre o casal. Haviam vários indicativos de que o casal bebia reiteradamente, eles discutiam e depois ocorriam agressões, e agressões mútuas. Nós temos registros desde 2016 que isso vem acontecendo. Então, no dia de ontem, nós, na parte da manhã, já tínhamos ouvido várias pessoas que relataram a situação, inclusive uma pessoa que ficou no dia anterior na casa do casal até 20 horas, em que eles passaram o dia inteiro bebendo, até 20 horas, e não relatou qualquer tipo de violência nesse sentido. Às 13 horas veio o resultado da perícia, da necropsia, em que os peritos legistas afirmavam que a morte foi por asfixia. 10 minutos depois, às 13h47, a delegacia encaminhou o inquérito para a Justiça pedindo a prisão do companheiro da vítima, Ana Lúcia. O nome dele é Sérgio Cardoso, pedindo a prisão dele pelo crime de feminicídio. Isso foi analisado por promotores e foi analisado pelo juiz, e ele decretou a prisão temporária de 30 dias de Sérgio Cardoso. O Sérgio não poderia ter sido preso, já que ele foi a última pessoa que foi vista junto com a vítima? Bem, o que nós tínhamos na noite de terça-feira? Nós tínhamos um laudo, um atestado de óbito que a causa da morte era causa natural. Nós não tínhamos testemunhas nenhumas que viram a agressão ou escutaram qualquer tipo de briga ou agressões naquele momento. Então, na noite de terça-feira, nós não tínhamos informações concretas de pessoas que testemunharam. Então, se pergunta, por que não se prendeu em flagrante? Porque nós tínhamos o quê? Um atestado de óbito com causa da morte e morte natural. Testemunha nós não tínhamos. E nós tínhamos relatos
através de informações e sistema da polícia, de que eles se agrediam mutuamente. Então, não se podia afirmar que aquelas lesões que ela apresentavam tinham sido consequência da causa anterior, do dia anterior, e sim de agressões anteriores, entendeu? Então, se a gente realizasse a prisão dele, que na verdade não havia nem situação flagrancial, mas se prendesse ele, o que ia acontecer? Ele ia ser levado para a audiência de custódia, o juiz da audiência de custódia iria analisar que a causa da morte foi causa natural, porque o laudo cadavérico não tinha saído, e ele seria colocado em liberdade e iria fugir. Nunca mais ia se prender esse cara. A investigação foi feita e o autor do feminicídio foi preso. Como acontece aqui, Bandeira, em todos os casos. A delegacia, quem acompanha o nosso trabalho, sabe muito bem que a gente tem uma cautela enorme, principalmente as causas que envolvem vulneráveis, em que as vítimas são mulheres, e são idosos, são crianças. Quem bate em mulher em Teresópolis vai ficar preso. Canso de dizer isso. Abusou de uma criança, vai ser preso. Maltratou um idoso, vai ser preso. A gente tem preocupação com isso, porque você sabe que essas pessoas já passam uma situação diferenciada em que muitas das vezes elas não conseguem pedir ajuda. Então a gente faz a nossa parte, porque a gente sabe que quando você prende uma dessas pessoas, principalmente na violência doméstica, você dá o recado para avisar outros agressores de que, se bater numa mulher, abusar de uma criança, vai ser preso. Então, a gente tem essa cautela. O bandido aqui, ele não se dá bem, não se passa a mão na cabeça dele. O que é triste nisso aí tudo é que existem pessoas que geram desinformações, que fazem sensacionalismo. Isso é contraprodutivo. Isso gera o caos na sociedade, gera revolta. A sociedade é jogada contra a polícia, questiona o trabalho da polícia. Não se deve trabalhar assim. A vantagem que se tem em Teresópolis é que as pessoas testemunham. E, por isso, você tem uma cidade que é a 7ª cidade mais tranquila do país. Porque todo mundo que está aqui está envolvido em fazer o quê? Fazer com que a coisa aconteça. Entendeu? Então, nós temos uma cidade privilegiada por causa disso. Então, com esse laudo cadavérico, o senhor considera, então, que o autor do crime vai ficar preso? Exatamente. Existe uma prisão temporária de 30 dias decretada porque ele cometeu um crime hediondo. Feminicídio é um crime hediondo. Então, nós vamos complementar a investigação com mais alguns depoimentos, são poucos, porque nós já ouvimos bastante, e vamos relatar o inquérito pedindo a preventiva dele e relatando o inquérito tipificando o crime dele por crime duplamente qualificado, no caso também pelo feminicídio.